Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um grande prazer poder recebê-los. Como o Esdras abriu a reunião falando, o motivo de nós estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, é para falar sobre a Palavra de Deus. Um momento tão difícil como nós estamos vivendo, trazer uma palavra de esperança. Eu quero compartilhar com vocês o tema Uma Vida Cheia de Esperança. Eu tenho duas perguntas para responder esta noite. A primeira pergunta é: por que neste mundo há tanta dor, sofrimento, precisamos passar por angústias e às vezes até mortes? E a segunda pergunta que eu desejo responder esta noite é: existe esperança depois da morte? Existe esperança? Então eu já quero deixar claro que não responderei estas coisas com base em minha opinião pessoal ou com achismos, mas com aquilo que a palavra de Deus diz a este respeito. E se você não concordar ou discordar do que eu disser, você não estará discordando de mim, estará discordando da própria palavra de Deus. Mas minha oração é que Deus possa abrir o coração de todos para que possamos ouvir a palavra de Deus e sermos abençoados. Permita-me fazer uma oração antes de compartilhar a palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Peço a Ti que abra os corações para receberem a palavra do Senhor. Que esta palavra caia em uma boa terra e frutifique. Dá a mim graça, sabedoria e enche a minha boca com as Tuas palavras. Realiza a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, eu tenho duas perguntas para responder, e a primeira pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que neste mundo há tanta dor, há tanto sofrimento, mortes, angústias e aflições? De onde vem isso? Por que precisamos passar por estas coisas? Ainda mais no momento como nós estamos vivendo, de pandemia. Por que essas coisas acontecem? Será que a palavra de Deus tem alguma resposta para isso? Eu quero começar dizendo que Deus criou os céus e a terra e fez este mundo perfeito. Criou o homem perfeito. Mas algo aconteceu para que o mundo ficasse assim como ele está. Certamente você pode ver que ainda há beleza neste mundo. Ainda há bondade neste mundo. Mas você não pode negar que neste mundo há também muita maldade, muita feiura e muitas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Mas qual é a causa? Qual é a razão disso? Então a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, vou ler o verso, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual é a causa, então, da morte ter adentrado a este mundo? De doenças, tristezas, angústias, aflições, fazerem parte da vida humana. A Bíblia diz que o primeiro homem que Deus criou pecou. E por causa dele, a morte, o pecado entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte adentrou a este mundo. E todos os homens pecaram. Então isso é inescapável. Todos os homens nascem, vivem e um dia morrerão. Inescapável. Esta é a trajetória de toda a humanidade. E esta é a resposta da Bíblia para este fato.
Ainda neste livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, é dito: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, os trabalhadores recebem salário pelas coisas que fazem, pelo trabalho que realizam. Todos nós recebemos um salário no fim do mês. A Bíblia diz que o salário das ações pecaminosas dos homens é a morte. Mas a Bíblia não diz isso apenas. Ela diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu disse, meu tema é uma vida cheia de esperança. E somente o Evangelho de Jesus Cristo, somente a palavra de Deus pode trazer esperança em um mundo que, sim, tem dor, tem aflição, tem morte, tem angústia, mas há uma palavra de esperança. Tudo o que nós vemos acontecer neste mundo é simplesmente a consequência da desobediência do homem. Quando Deus fez o homem, ele o colocou num jardim belo, aprazível, cheio de prazeres. E Deus, cheio de bondade, colocou este homem naquele paraíso e deu a ele muitas coisas das quais ele podia desfrutar. Ele podia desfrutar de todo aquele jardim, mas Deus deu uma única ordem, uma única prova do amor do homem, uma única prova de obediência a este homem. Ele poderia comer de tudo, mas ele não poderia comer única e exclusivamente de um determinado fruto. E Deus disse o seguinte: o dia que deste fruto comer, certamente você morrerá. E assim tem sido a história da humanidade. O homem caiu em pecado naquele jardim. Desde então, todos os homens nascem pecadores. Todos os homens nascem precisando de salvação. Mas existe um dom gratuito da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, de maneira muito rápida, de maneira muito simples, mas bíblica, porque esta é a resposta da palavra de Deus. Qual é a causa de tantos sofrimentos? A causa se encontra na desobediência do homem. O homem pecou e então a morte entrou no mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, antes dos tempos eternos, antes mesmo de ter criado o mundo, ele já havia previsto, tudo isso aconteceria. Ele sabia que os homens seriam pecadores, rebeldes, em uma oferta linda de amor. Ele decidiu na eternidade enviar seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para morrer pelos pecados dos homens. E todo aquele que crer em Jesus Cristo pode ter a vida eterna, pode ter esperança em meio a um mundo de dor e angústia. Jesus nunca enganou aqueles que creriam nele, pois ele disse que neste mundo aflições, doenças, pavores, tribulações aconteceriam. Mas aquele que cresce nele poderia enfrentar tudo isso com paz, com esperança e gozando uma segurança de plena salvação, de que um dia isto passaria. E aqueles que creram em Jesus poderiam encontrar-se com ele e serem salvos. Eu passo agora para a segunda pergunta, que é a pergunta da qual me ficarei a maior parte aqui do tempo abordando com vocês, e a mais importante. Existe esperança após a morte? Já que o homem é pecador, já que o homem é rebelde, o salário deste pecado é a morte. Esta é a culpa que o homem carrega, este é o peso que o homem carrega. É por isso que nasce
vive e morre, porque o pecado adentrou o mundo. Mas existe esperança após a morte, já que ninguém pode escapar disso. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos os homens, um dia, comparecerão diante do tribunal de Deus. E você está preparado para isso? Você está preparado para, no dia que morrer, encontrar-se com Deus e participar de seu tribunal? Mas lembre-se, eu quero dar uma palavra de esperança. Existe esperança após a morte? E para responder a essa pergunta, eu fixarei-me no Evangelho de João, capítulo 11. Aqueles que têm Bíblia podem abrir no Evangelho de João, capítulo 11. O texto que compartilharei com vocês vai do versículo 1 ao versículo 46. Mas antes de começar a leitura, eu não lerei os 46 versículos porque peço que vocês prestem atenção. Eu não quero que percam a atenção por uma leitura longa. Talvez não, eu tenho certeza. Esta é a reunião mais importante que você já participou em toda a sua vida. Porque não há nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Em João 11, é narrada a história da ressurreição de um homem. Este homem chamado Lázaro. Deixe-me contar brevemente a história. Jesus conhecia esta família composta por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Jesus já havia se hospedado outras vezes na casa desta família. Esta família já conhecia Jesus, já tinha ouvido seus ensinamentos, já amavam a Jesus. Mas um dos entes daquela família, chamado Lázaro, adoeceu. Ele ficou doente. Chegaram as notícias até Jesus. Jesus, Lázaro, seu amigo, aquele que você ama, está doente. Jesus demorou-se 2 dias até ir àquela casa. E então, quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Sua irmã Marta e sua irmã Maria, desesperadas, chorando, angustiadas, ao saberem que Jesus chegava na cidade, foram ao encontro dele correndo, dizer: Mestre, Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eles já haviam visto Jesus curar cegos, curar paralíticos, fazer milagres, cheio de bondade e amor, e elas tinham certeza, se ele estivesse ali, ele não teria morrido. O que acontece naquela história é que Jesus, indo até lá, movido de compaixão, ressuscita Lázaro. E disso, algumas pessoas passam a crer em Jesus, outras, porém, não creem. É essa história que eu contei resumidamente, que eu quero compartilhar agora com alguns detalhes dos versos das Escrituras. Eu peço a você que se concentre, que sua mente não fique dispersa e que você preste atenção. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Deixe-me parar aqui. Então aqui nós lemos um relato de que está chegando para Jesus uma notícia. Olha, Jesus, Lázaro, aquele que você ama, está
gravemente enfermo, está doente. Jesus diz: não, esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E o versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E esta é a primeira aplicação e lição que nós podemos tirar deste texto. As circunstâncias de nossa vida, por mais difíceis que sejam, tal como uma doença, não significa falta de amor da parte de Jesus. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas isso não impediu que Lázaro ficasse doente. E isto não impediu que Lázaro morresse. Não porque Jesus não tinha poder para impedir, mas é porque ele tinha outro propósito. E assim nós aprendemos que Deus move circunstâncias para atingir seus propósitos. Mesmo as circunstâncias mais difíceis, mais dolorosas. Marta e Maria amavam muito a seu irmão, como qualquer um de nós ama seus entes queridos. E ver seu irmão Lázaro morrer causou uma profunda dor em seus corações. E Jesus sabia disso, mas ele tinha um outro propósito. Olha o versículo 15, ele diz assim, vamos começar do 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Porque circunstâncias difíceis acontecem. Deus move circunstâncias para que possas crer. Deus usa todas as circunstâncias com o coração dos homens feridos. Talvez seja mais fácil deles ouvirem sobre o doce amor de Deus. Crerem no poder de Deus. E talvez uma pandemia como essa, situações tão difíceis, sejam um momento em que Deus possa abrir corações para falar. Deus tem propósito em todas as coisas. E Ele utiliza até as coisas difíceis para fazer coisas boas. O objetivo de Jesus, então, era, em meio àquela morte, revelar mais sobre seu amor e despertar fé no coração dos discípulos e de todas as pessoas que pudessem ver aquela circunstância. Então nós podemos avançar para o versículo 21. Imagine a cena. É necessário que você entre na história comigo. Há uma família com 3 pessoas. Uma destas pessoas, um irmão morreu. Imagine o coração dilacerado daquelas irmãs, Marta e Maria. Então, no versículo 21, nós vemos: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos parar aqui. Lá está Marta, angustiada, chorando, dizendo: mestre, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei, mestre, ele vai ressuscitar no último dia, porque esta é a esperança de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Haverá um dia em que todos ressuscitarão. Mas Jesus deu uma palavra ainda mais forte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Lembra que nós estamos respondendo uma pergunta. Existe esperança após a morte? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que depositam fé em Jesus Cristo, mesmo após a morte, viverão. E Jesus continua, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Somente aqueles que creem em Jesus viverão eternamente na presença do Senhor. Que palavra maravilhosa Jesus deu àquela mulher angustiada. Ele ainda disse mais, se você crer, você verá a glória de Deus. Permita-me avançar mais um pouco nessa história. Depois chega outra irmã, Maria. Primeiro Marta foi até Jesus, depois chegou a outra irmã, falando as mesmas coisas. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se comoveu com essas palavras. No versículo 35, é o versículo mais curto da Bíblia, o menor versículo da Bíblia, e é dito, Jesus chorou. Que versículo precioso, sabe por quê? Porque Jesus é Deus, soberano. Ele sabia que daqui a alguns instantes ele iria ressuscitar a Lázaro. Mas sua soberania não impede de chorar e de se compadecer. Porque Jesus se compadece. Jesus tem um coração cheio de amor, cheio de graça. E ele pode se compadecer dos angustiados, dos aflitos, dos desesperados, daqueles que têm medo da morte. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não morrerá eternamente. Quem crê em Jesus terá a vida eterna. Versículo 36, a multidão ali em volta diz, veja como Jesus amava Lázaro. Mas permita-me agora ler do versículo 39 ao 44. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Deixa eu explicar isso. Lázaro havia sido sepultado e colocado, os sepulcros naquela época eram fechados com uma grande pedra. Lembre-se que quando Jesus chegou naquela cidade, Lázaro estava morto há 4 dias. Eles fechavam aquele túmulo com uma grande pedra. Então, o que Jesus está pedindo agora é o seguinte, retirem a pedra. Ordenou a Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, sua irmã, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Você não está ouvindo uma história, uma fábula, um conto. Você está ouvindo a realidade dos fatos. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Com a sua palavra, ele fez os céus e a terra. A Bíblia diz que ele disse, haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas somente com o poder da sua palavra. E ali ele disse, tirem a pedra. Naquela época, eles amarravam, eles enfaixavam o morto, era o costume da época. Enfaixavam o morto e depois fechavam com uma grande pedra. Jesus disse, tirem a pedra e disse, Lázaro, vem para fora. O poder da sua palavra
ressuscitou a Lázaro de entre os mortos. Este mesmo poder que Jesus efetuou, este mesmo poder para realizar este milagre, continua hoje. E deixe-me contar uma coisa. Este mesmo poder continua ressuscitando homens e mulheres ainda hoje. O mesmo poder que Jesus utilizou para despertar Lázaro. Este homem aqui que está falando com vocês foi um homem ressuscitado por Jesus Cristo ao ouvir o chamado. A Bíblia diz que os homens estão mortos em pecados e delitos. E este é o maior milagre que Deus pode fazer: ressuscitar homens mortos e trazê-los para a vida. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo. Você foi ressuscitado? Você alguma vez esteve morto? Sim, assim como Lázaro. Eu estava morto em meus pecados. Um morto é alguém insensível. Não sente dor, não sente nada. Assim são todas as pessoas, segundo a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Todos os homens estão mortos espiritualmente, até que Jesus Cristo, com o poder da sua palavra, os ressuscite. Deixe-me dizer, sabe por que você é incrédulo? Sabe por que você não consegue entender a palavra de Deus? Sabe por que muitas vezes algumas pessoas já falaram a você do Evangelho e você é insensível? Você é insensível às palavras de Deus. Você é insensível a Deus, porque você está morto espiritualmente. Mas se esta noite o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, a mesma palavra de poder que ressuscita mortos, pode invadir o teu coração esta noite. Assim como Lázaro estava morto e ouviu, vem para fora. Jesus pode hoje. E Ele tem poder para fazer. E Ele está te chamando, venha para fora. Ressuscite dentre os mortos. Lázaro ressuscitou dentre os mortos. E veio para fora. Há poder em Jesus Cristo para ressuscitar pessoas insensíveis. Talvez você seja insensível. Talvez você nem sequer dê valor à palavra de Deus. Mas Jesus pode ressuscitá-lo. Te dar um novo coração. Deixe-me ir para a conclusão de minha mensagem. Nós estamos respondendo 2 perguntas, não é? E eu estou aqui contando a história de Lázaro agora. Mas a primeira pergunta foi: por que passamos por morte, dor, sofrimento? E a resposta da Bíblia foi: porque os homens pecaram. Os homens são pecadores. Mas há um remédio propiciado por Deus: Jesus Cristo. Mas nós estamos também respondendo a segunda pergunta: existe esperança após a morte? E nós vimos aqui neste texto que Jesus é a ressurreição e a vida. Que quem depositar a sua fé em Jesus não morrerá eternamente. Mas veja o que acontece no versículo 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Tinha muitas pessoas que foram consolar Marta e Maria por causa da morte de Lázaro. Jesus disse que aquela circunstância era para que homens crescem, para que a fé invadisse corações. E ele ressuscitou Lázaro dos mortos. A Bíblia diz que muitos homens creram. Mas o versículo posterior também diz: outros, porém, não creram. Assim tem sido a história da humanidade. Muitas pessoas creem em Jesus, porque é do agrado de Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação.
Quem deposita sua fé em Jesus Cristo pode fazer parte daqueles muitos que creem e gozam da vida eterna. Há outros, porém, que não. E eu faço uma pergunta bem direta para você. Você crê em Jesus? Estas palavras que eu estou lendo fazem algum sentido para você? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? E que aquele que depositar a confiança nele terá a vida eterna? Muitos naquela época creram. E até hoje muitas pessoas têm crido, entregado a sua vida a Jesus. Você se pergunta, mas por que existem essas pessoas que passam a dizer que são discípulos de Jesus, entregam a sua vida, negam-se a tantos prazeres e tantas coisas? Porque eles estavam mortos em pecados e foram ressuscitados por Jesus. Eu vou concluir agora, lendo a minha última passagem. Eu não quero ser demorado. Apocalipse 21. Olha o que nós fizemos hoje aqui. Nós começamos lendo o relato de Gênesis, o início da Bíblia. Eu citei isso a vocês. Deus criou o homem. Mas o homem pecou. A morte entrou neste mundo. E depois nós passamos a ver Jesus tendo poder, sendo Ele mesmo a ressurreição e a vida, sendo o dom gratuito de Deus. E todo aquele que colocar a sua fé, a sua esperança em Jesus, podendo ser salvo. Agora, eu passo a ler as últimas palavras, uma das últimas palavras da Bíblia, a verdade. Apocalipse 21, versículo 1. Por que neste mundo nós temos dores, sofrimentos, angústias e temos que morrer? Será que vai ser assim para sempre? Existe esperança após a morte? A Bíblia diz que haverá um dia em que as coisas como aqui são, passarão. A Bíblia diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Existe esperança após a morte? Deus diz que sim. Deus, no futuro, quando tudo isso acabar, preparou novos céus e nova terra. João está dizendo, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, que ele viu novos céus, ele viu nova terra, e ele viu que Deus habitava com os homens. E que Deus mesmo enxugava dos olhos dos homens toda lágrima, toda dor, todo luto, todo pranto. E aqui nós passamos por luto, e ainda passaremos, mas haverá um dia em que aquele que depositou a sua confiança em Jesus não precisará mais passar por nada disso. Deus mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você tem sede de Jesus? Você quer ser salvo? Você quer ter esperança em sua vida? Ele pode te dar de graça a água da vida. O que eu preciso fazer para beber desta fonte, desta água? Ir até Ele. É de graça.
Ele é cheio de amor. Ele é cheio de misericórdia. Você é, sem dúvida, assim como eu, um pecador. Um rebelde, um incrédulo. Mas Jesus, por meio da sua graça, do seu amor, te oferece água da vida. Fontes e fontes que fluem dele mesmo. E se você beber desta água, ela te saciará e você desfrutará da vida eterna. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora eu quero lembrar daquela história que contei de Lázaro, e já vou encerrar. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o texto diz que muitas pessoas creram, outras, porém, não creram. Aqueles que creem em Jesus são os vencedores, que herdarão este novo céus e nova terra, que gozarão da presença do Senhor, que são aqueles que bebem das fontes, aqueles que provam de Jesus como sendo a ressurreição e a vida. E os outros, porém, que não creem? A Bíblia diz, versículo 8, e o último verso que lerei. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui eu concluo. Quem você pretende ser? Daqueles que creem ou dos que, porém, não creram em Jesus? Veja, os covardes, os incrédulos, os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. Talvez você me diga, mas eu não acredito em nada disso. Quem pode me garantir que isto é verdade? Eu vou lhe dar um argumento que é bastante lógico. Se o que eu estiver dizendo para você for mentira, você não perdeu nada, não é mesmo? Agora, se o que eu estiver dizendo for verdade, como é verdade, você perdeu toda a sua vida e passará a eternidade inteira no lago de fogo e do inferno. Mas há a possibilidade de que você tenha aqui, agora, uma vida cheia de esperança. Entregue-se a Jesus Cristo. Confie nele. Ele é a ressurreição e a vida. Eu concluo aqui. Quero fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Minhas palavras são inadequadas e meu esforço fraco, mas o poder do teu Espírito Santo pode abrir corações, esclarecer esta mensagem. Faça isso para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me coloco, como sempre, à disposição para aqueles que têm dúvidas sobre o que eu falei. Esta é a decisão mais importante da tua vida. Disso depende toda a tua eternidade. Que Deus nos abençoe.